Olá, meus queridos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma correção do PET, e dessa vez é o PET volume 3 de História. Eu sou a professora Kézia Botelho e nós vamos iniciar aqui então a correção da semana 1. E eu vou bem rapidinho aqui, direto ao ponto, direto para as atividades, porque eu estou com a minha saúde um pouco debilitada esses dias, eu estou bem rouca. Tá difícil para mim gravar todos os vídeos, tanto que eu já comecei atrasada, né? Mas é isso, para poder não deixar de postar aqui, para não deixar de estar cumprindo o meu papel, nós vamos aqui para a semana 1. E o tema da semana 1 de vocês é Os Libertos no Brasil no início do século XX. Gente, esse texto aqui, ele vai tratar sobre a libertação da escravidão e sobre o início da República. Aqui fala do descaso sofrido pela população negra depois de terem sofrido aí tanto no período da escravidão. Aí veio a Lei Áurea, libertou os escravizados, porém eles não tiveram uma política pública nem nenhum acolhimento das pessoas. O preconceito era muito grande, o sofrimento era muito grande. Ainda tem, né, gente, esse preconceito bobo que a gente sabe que ainda existe e que isso tem que acabar. Mas enfim, o texto vai se tratar desses libertos, né? E das formas que eles procuravam, né, fazer para tentar melhorar a sua vida, né, para tentar ter uma vida digna, ok? Então nós vamos aqui para as atividades. Leia o texto a seguir para resolver as questões 1 e 2. Fim da escravidão, migrações e imigrações. A aurora do regime republicano dava-se em meio a transformações demográficas e sociais, que libertaram populações e franqueavam novos destinos geográficos às esperanças de sobrevivência de muitos velhos e novos brasileiros. Mutações difíceis, todavia, as grandes cidades surgiram no horizonte como espaço para novas possibilidades de vida e do esquecimento das mazelas do campo, da memória do cativeiro. Novos habitantes vindos das antigas senzalas e casebres do interior do país ou dos portos estrangeiros somavam seus antigos escravos, forros e brancos pobres, que já inchavam as cidades imperiais, e junto a eles aprenderiam a sobreviver na instabilidade que marcaria suas vidas também no seu novo habitat. Movimentar-se-iam todos eles pelas ruas alvoroçados em busca de empregos, de tetos baratos para abrigar-se num deslocamento contínuo que fundia vivências, experiências, tensões e espaços. Número 1. Segundo o texto, quem eram os novos habitantes das cidades? O que eles procuravam? A resposta é a seguinte: antigos escravos, forros e brancos pobres, todos eles em busca de empregos e de tetos baratos, para abrigar-se num deslocamento contínuo que fundia vivências, experiências, tensões e espaços. 2. Analise o trecho Esperanças de sobrevivência de muitos dos velhos novos brasileiros, associando a situação da população negra no Brasil no início do século XX. Bom, gente, eu coloquei o seguinte: tentando escapar de todo o sofrimento que tiveram enquanto escravos, muitos da população negra preferiu ir para os centros urbanos, tentarem a vida por lá. Porém, o fim do império não significou o alcance de direitos para a população negra. Apesar de nossa primeira Constituição republicana prever a igualdade de direitos, os direitos não eram estendidos a todas as pessoas. Então, gente, eu quis resumir o seguinte: a população negra que vieram aí habitar as cidades brasileiras após a abolição da escravatura, início da República, eles não tiveram acolhimento das políticas públicas principalmente. Por que não? É que a República vai resolver os problemas da monarquia. Não, não resolveu. Né? A primeira Constituição previa a igualdade de direitos, mas que na realidade estava longe de atingir todas as pessoas nessa igualdade de direitos. 3. Texto 1. Em todo o país, a Lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888 por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou na sociedade, constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa, não cabe em cifras. Texto 2. Nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro
se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é o? A resposta é significado político da abolição. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da correção da semana 1 e eu espero você na correção da semana 2. E eu peço desculpas mais uma vez por não estar explanando mais sobre o assunto, mas é justamente por conta da debilidade da minha voz, tá bom? Beijo no coração e até a próxima!